Olá, mulheres lindas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast. O podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Primeiramente, quero me apresentar para você que está chegando aqui agora e não me conhece ainda. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, tenho aqui alguns livros em mãos para mostrar para vocês. Escrevi um livro sobre depressão que se chama Depressão Aconteceu Comigo, é uma história da minha vida, uma história de uma experiência de fé que eu tive, como eu consegui sair da depressão, como eu consegui superar a depressão através da minha fé em Deus. Então, se você está sofrendo de depressão, conhece alguém que está precisando desse livro, vamos deixar aí o link para você, tá bom? E tenho escrito muitos livros infantis. A lagarta que sofria bullying na escola, a menina que não gostava de ir à escola, livros didáticos para ajudar crianças, tá bom? Que estão sofrendo na escola porque estão passando bullying ou porque não gostam de ir à escola, são bons livros. Todos inspirados em histórias reais, né? Sou mãe, tenho 3 filhos, então as mães aprendem um pouquinho aí, sempre tem uma história para ensinar, não é verdade? E agora meu lançamento. Neste mês de setembro, vou estar lançando esse livro aqui em Bauru, na cidade de Bauru, na Cordel-teca de Bauru. Para você que não sabe, a Cordel-teca é uma biblioteca de cordéis. Nós temos aqui uma biblioteca, uma Cordel-teca aqui na cidade de Bauru. E vou lançar esse livro aqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Mais informações logo, logo aí para vocês, tá bom? Mas a minha convidada de hoje é muito especial. Nós temos muitas coisas para falar sobre um tema assim, pouco falado ainda, mas um tema muito importante. E nós vamos falar hoje sobre ozonoterapia, vamos conhecer a respeito disso, o que é, quais os benefícios para a saúde. E por isso eu convidei essa convidada, essa pessoa aqui que eu conheci, acabei de conhecer, uma pessoa especial, uma mulher maravilhosa, batalhadora, que tem feito muitas coisas boas na saúde das pessoas. E eu quero apresentar ela para vocês. Hoje aqui no podcast Elas por Elas, nós temos o prazer de compartilhar com vocês a inspiradora história da Christine Johansen. É isso? Olha, é muito chique o nome dela, gente, eu não sei nem pronunciar. Ó, Christine Johansen Perroca. É uma mulher que personifica determinação e paixão por tudo que faz. Ela foi nascida e criada aqui na cidade de Bauru. Christine é a irmã mais velha, ela tem 2 irmãos, Herbert e Richard, todos nomes americanos. Depois você explica aí pra gente por que esses nomes chiques aí. Desde pequena, ela sempre se destacou por ser uma menina muito estudiosa, dedicada e, acima de tudo, uma grande sonhadora. Hoje, com 41 anos, ela é casada, mãe de 3 filhos e Christine é biomédica. Ela é especialista em saúde e estética integrativa. A sua carreira começou em 2008, quando ela participou da implantação do setor de coleta de exames do AME Bauru. Desde então, ela atuou em várias áreas da saúde, desde laboratórios até a gerência de qualidade no Laborcare, aqui de Bauru também, sempre com o objetivo de fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Em 2008, a vida de Christine tomou um novo rumo. Foi quando ela conheceu a ozonioterapia, por acaso, atendendo ao pedido de ajuda de um amigo. E aí ela ficou encantada com essa área da saúde integrativa e se tornou uma das primeiras biomédicas do estado de São Paulo a receber habilitação em ozonioterapia. Desde então, Christine tem cuidado de pacientes com diversas necessidades, desde pequenas infecções até casos mais complexos, como tratamento de pacientes com quimioterapia, por exemplo. Mas a sua atuação não para por aí. Christine também trabalha com suplementação, reabilitação intestinal, estética facial e corporal, sempre buscando aprimoramento para oferecer mais qualidade de vida, bem-estar e beleza aos seus pacientes. Christine Johansen Perroca é um exemplo de perseverança. Ela tem superado desafios e se reinventado constantemente. A história dela nos mostra o quanto é importante seguir os nossos sonhos e nos dedicar àquilo que nós amamos. Tenho certeza que vocês vão se inspirar hoje, tanto quanto eu, nessa trajetória. Então, fiquem agora aqui com a gente, com a história da Christine. Muito bem-vinda ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada pelo convite, Roberta. É um prazer imenso estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho.
e agregar aí conhecimento, né, para as pessoas que ainda não conhecem ou ainda existem dúvidas sobre esse tratamento integrativo que busca saúde e bem-estar acima de tudo. Com certeza, com certeza. Eu quero que você conte pra gente como que tudo começou, né? Eu falei que você é uma biomédica, então o que te levou a escolher essa área da biomedicina e mais especificamente atuar na saúde e estética integrativa? Então conta aí pra gente como foi esse começo. Bom, inicialmente, né, eu iniciei a faculdade em 2001. Naquela época, eu iniciei fazendo biologia. Tinha um sonho de fazer medicina, mas em Bauru não tinha faculdade. Por questões aí pessoais, eu acabei entrando na biologia. E depois a biologia começou a diversificar muito, né? Muito bicho, muita planta, e eu queria mais área da saúde. Certo. Acabei trancando a faculdade por um tempo, me casei, tive minha segunda filha. E aí, voltei à faculdade. E logo que eu me matriculei, a professora me falou, olha, você se matriculou em farmácia, mas abriu uma turma de biomedicina, eu vi que você se encaixa melhor nessa área de atuação. Na mesma hora, desci na secretaria e já troquei para biomedicina. Legal. Então, foram 4 anos, eu fui formada na primeira turma de biomedicina aqui da Unip de Bauru. E quando me formei, até mesmo antes de eu me formar, eu já entrei como técnica de laboratório no Hospital Estadual, por concurso. E aí fui responsável, então, pela implantação do setor de coletas do AME aqui de Bauru, logo na inauguração. Então, eu tenho orgulho de falar que eu fui a funcionária número 2 do AME de Bauru. Que chique. Então, desde essa área, né, desde esse início, né, do meu trabalho em coleta de exames, em gerenciamento ali do setor de coletas, eu sempre priorizei a humanização do atendimento. Então, eu sempre busquei atender, acolher as pessoas, né, entender as dores que eles estão passando e oferecer o melhor do meu trabalho. Com certeza. Passado isso, né, me formei em biomedicina, né, em 2010 para 2011. E naquela época, o biomédico ele sempre era formado para atuação na patologia clínica, que é laboratório de análises. E nisso fui, então, me desenvolvendo nessa área. Trabalhei em laboratórios, né? Trabalhei na antiga Jaques aqui de Bauru, trabalhei no estadual também. E logo em seguida eu fui contratada como técnica, né? Como biomédica no Laborcare aqui em Bauru, em 2013. E no Laborcare foi onde eu desenvolvi grande parte aí da minha habilidade na área de gerência da qualidade, de acreditação de Inmetro, Ministério da Agricultura. Apesar de ser um laboratório veterinário, eu estava como supervisionada da doutora Patrícia Batina, que é responsável pelo Laborcare, e nós fizemos todo esse processo de acreditação para ser um laboratório referência nos exames de anemia infecciosa e mormo, que são exames de cavalos, né, que são importantes para que eles possam participar de provas, de competições e até mesmo transitar entre as propriedades. E aí, a vida a gente vai buscando, né, novas aptidões, novas especializações. E, num decorrer disso, eu acabei fazendo um processo de aluna especial em Botucatu, na Unesp, como aluna na mestrado de biotecnologia. Né? E lá eu conheci alguns tratamentos integrativos, como plasma rico em plaquetas. Só que acabei não dando continuidade. Acabei priorizando a família naquele momento, já com 3 filhos, né? E segui no Laborcare. Em 2018, foi quando um amigo apareceu com um problema de saúde. E naquela ocasião, eu poderia ter até indicado um outro médico, indicado algum outro profissional para atendê-lo, mas naquela vontade de ajudar, eu fui investigar possibilidades, né, do que eu tinha de conhecimento, no que eu poderia ajudar naquela situação. E foi ali, pesquisando sobre tratamento de feridas, que eu acabei conhecendo a ozonioterapia. Certo. Então, em 2018, foi quando eu desbravei esse mundo aí, né? Fiquei encantada com os resultados da ozonioterapia, corri para fazer o meu curso, me especializar, né? Na época ainda o ozônio tinha acabado de ser autorizado em 2017 como prática integrativa de saúde. E aí eu comecei, então, a agregar conhecimento, participando de congressos, de novos cursos, consegui tratar a ferida lá do meu amigo. Olha, que bom. Em pouquíssimo tempo. Que bom. Né? E dali para frente começaram, então, indicações. Esse meu amigo indicou para um outro amigo, que indicou para outro conhecido. E nessas indicações foi onde eu fui crescendo, né? Ainda trabalhando no Laborcare. Eu fui crescendo nos atendimentos em domicílio, em 2019, até que chegou um momento que eu precisava tomar uma decisão, né, de continuar no laboratório, onde eu amava, né, adoro um laboratório, amo de paixão ficar ali. Imagino. Exames laboratoriais, pipetagem, sangue, enfim. E aí eu decidi, então, que eu iria seguir, né, essa parte de
saúde integrativa, que eu ia me aprimorar ainda mais e abrir mais a minha agenda para os atendimentos dos pacientes que precisavam ali desse tratamento complementar de saúde nos casos das mais diversas patologias. Então, em 2019 foi quando eu decidi, foi em dezembro de 2019, eu falei, agora eu vou seguir o meu caminho, vou seguir a minha vida. Pouquinho antes da pandemia começar, né? Logo, nossa, foi assim, questão de meses, né? Então, de dezembro para janeiro foi quando começou aquela movimentação sobre o Covid. E olha, eu vou falar para você que 2020 foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Sério? 2020 foi um ano que foi uma expansão profissional para mim muito grande. Foi quando as pessoas começaram a buscar a prevenção, né, a melhora da qualidade de vida, buscando ali uma melhor imunidade para ficar livre do Covid, né, ficar bem. Então, tive a possibilidade ali de cuidar de pacientes antes do Covid, durante o Covid, pós-Covid. Tenho vários pacientes hoje que ainda me encontram e falam, nossa, graças ao seu tratamento que eu consegui superar aquela doença, né, que acabou não indo para uma internação tão grave. E aí, em 2020 também foi quando eu comecei, né, fui convidada por uma amiga, né, hoje carinhosa, Gabriela Pereira, de Ribeirão Preto, que foi convidada para ministrar aulas sobre a ozonoterapia. Então, a gente começou na época da pandemia com um meeting online. E dali a gente começou a expandir nos cursos presenciais. Acabei sendo convidada para ministrar aula também em outras universidades aqui de Bauru, também como professora convidada. E a gente busca aí, eu falo que no meu entendimento da ozonoterapia, eu tenho grande prática clínica, porque eu atendo das mais variadas patologias. O ozônio hoje consegue tratar mais de 250 patologias. Né? Claro que a gente precisa passar por uma avaliação prévia, ver a indicação, né, de cada caso, porque a gente diz que o ozônio é para tudo, mas nem sempre para todos. Então, a gente precisa delimitar ali a necessidade, a individualidade do paciente para que a gente possa indicar, então, essa terapia. Com certeza. E eu quero que você explique, então, para a gente o que é ozonioterapia, né? Antes de você continuar contando aí sobre os processos daí da sua vida, que você explique, porque as pessoas estão se perguntando o que é ozonioterapia. Muita gente ainda não conhece. Não conhece. Bom, a ozonioterapia, ela é um tratamento, né, onde nós utilizamos o ozônio medicinal. O que isso quer dizer? Eu preciso de um equipamento, né, registrado, regulamentado na Anvisa, aqui no Brasil, com o uso de oxigênio medicinal. Então, não é qualquer aparelho gerador de ozônio. Então, é um ozônio que nós vamos produzir ali no consultório na hora do uso. Então, para o paciente ali ter a segurança de que aquele equipamento ele está totalmente regulamentado. Então, o ozônio ele é uma molécula formada a partir de 3 átomos de oxigênio. Ele é uma molécula muito instável. Então, não tem como a gente gerar e armazenar esse ozônio. Por isso, a necessidade de você buscar um profissional que faça esse procedimento na sua frente. Não dá para ter em casa isso. Não dá para ter em casa, tá? E não dá para mandar por correio, não dá para levar para casa. Tem que ser feito em consultório mesmo, ou quando a gente tem um equipamento portátil, que a gente leva esse equipamento até o paciente. Certo. Então, o ozônio, ele, por ser um produto, né, um elemento ali muito instável, uma molécula muito instável, ele reage com muitos subprodutos. Então, dentro da área da saúde, né, no ozônio medicinal, quando nós aplicamos o ozônio no nosso organismo, ele vai desenvolver diversas reações bioquímicas que vão ajudar o nosso organismo a se curar por conta própria. Ele vai regular a maioria das funções metabólicas do nosso corpo, trazendo, então, um equilíbrio, né? O que é saudável, o que é natural, o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio biológico. Então, o ozônio ele promove essa ação. Claro que existem diversas concentrações, diversas dosagens que a gente vai adequar de acordo com a doença, né? Com a patologia existente. Entendi. E o ozônio ele é aplicado de que maneira? Existem diversas formas de aplicação, diversas vias, né? Nós temos as vias tópicas, que são aplicações localizadas, e nós temos as vias sistêmicas, que são as vias que vão agir no organismo como um todo. Eu digo que ele vai agir na via circulatória. Então, nós temos injeções localizadas de ozônio para dor, para a área da estética, ozônio injetável para vasinhos, para celulite. Temos a aplicação tópica do óleo ozonizado, que é um subproduto ali do ozônio que ajuda na cicatrização de feridas. Temos as bags, né, que nós utilizamos ali, são sacos plásticos onde nós colocamos a ferida, né, dentro desse saco. E aí o ozônio vai entrar em contato com essa ferida, auxiliando a eliminação de bactérias, vírus e fungos que possam estar causando infecção e também acelerar o processo de cicatrização. E a gente tem as vias ali também sistêmicas, que podem ser
autohemoterapia maior, soro ozonizado e a insuflação retal, que é a polêmica aí da Sim, você vai explicar isso daí pra gente. Vou explicar. Mas são vias ali de escolha que nós vamos avaliar, então, a patologia e ver qual via se encaixa melhor na necessidade daquele paciente. Tá. Ele não é líquido, então? Não, o ozônio sempre vai ser na forma de gás. Ele uma molécula gasosa. Entendi. Mesmo com a injeção, por exemplo, localizada na dor, vai ser o gás. Sempre o gás, porque o ozônio ele não existe, né, na nossa temperatura, na nossa atmosfera, na forma líquida. Ele precisaria estar a menos 121 graus para que a gente conseguisse ele ter líquido. Sim, né? sim. Então, é na forma de gás mesmo. A gente pode ou gás injetável ou ele diluído em solução, seja ele sangue, soro ou água ozonizada. Mas injetável sempre na forma de gás. Tá, então, por exemplo, se uma pessoa chegar e falar para você que fez ozonoterapia e era líquido, não era ozônio. Se for com alguma cor, porque o ozônio ele não tem cor, ele tem aquele cheiro característico. Sim, então, a gente sabe quando tem um ozônio ali no ambiente ou dentro da seringa, porque ele tem um cheiro característico. Aliás, cheiro de ferro, né? Isso, um odorzinho metálico. Aliás, o nome, né, ozônio, vem, né, de uma palavra ali que a origem dela quer dizer o quê? Aquilo que cheira. Certo. Então, não tem nada de ozônio que seja cheiroso. Entendi. É tudo fedidinho mesmo. A gente está acostumado já. É isso Inclusive, mesmo. o óleo ozonizado, ele é bem fedido mesmo. Quanto mais fedido, mais concentrado ele está. E o ozônio ele pode ser tratado também topicamente para a estética? Sim, sim. Na área da estética é uma área muito boa para a gente atuar com ozônio, principalmente em pacientes que têm alergias a muitos produtos, muitos medicamentos. Por o ozônio ser apenas oxigênio, né, na forma molecular, ele não existe alergia ao ozônio, né? Todas as pessoas podem fazer uso ali sem risco de desenvolver nenhuma coceira, nenhum prurido, porque é uma biomolécula, né? Nós temos ozônio dentro de algumas células nossas, então o ozônio ele não vai gerar nenhuma alergia, nenhuma intercorrência aí nessa situação. Então, na estética, a gente trata muito melasma, rugas de expressão, celulite, inflamação, queloide, cicatriz. Então, ele vai ajudar em muitos processos ali na melhora, na produção de colágeno, na oxigenação e na eliminação de radicais livres da pele. Olha só, e é injetável também. Isso. Na área da estética, nós podemos trabalhar com injetável, compressa e limpeza com água ozonizada. E hoje também existem alguns cosméticos já de marcas renomadas aí, utilizando o óleo ozonizado como um produto ali também para trazer o home care, né, para nossas pacientes também. E no tratamento, por exemplo, dos vasinhos, a mesma coisa, a aplicação também. Isso, também injetável, local. Isso. Associado também com os cremes ali, os óleos ozonizados para massagem também. O ozônio ele pode ser inalado? Não, é a única contraindicação, a única via não permitida para o ozônio é a inalação. Por que isso? No nosso pulmão, nós não temos capacidade de antioxidante. E o ozônio, por ser um oxidante, ele precisa dessa regulação antioxidante do nosso organismo. Então, cada local que nós trabalhamos, nós aplicamos o ozônio, seja tecido muscular, pele, seja no sangue, né, a parte de aplicação venosa, todos esses locais nós temos uma capacidade antioxidante de acordo com a via. O pulmão não tem. Tá? Então, por isso que nós não podemos inalar o gás. Existem vias que nós vamos trabalhar, afecções pulmonares, mas não de uma forma direta. Tá? Então, proibido inalação de ozônio. Inclusive, até existem alguns equipamentos que nós fazemos esterilização de ambientes, que são equipamentos domésticos, onde você liga o aparelho, fecha a porta e não pode ficar ninguém ali dentro. Tem que sair, porque ele vai esterilizar, eliminar bactérias, fungos, cheiro, mas não pode ficar ninguém ali, porque a respiração, né, respirar esse ozônio é prejudicial à saúde. Entendi. E para os tratamentos, por exemplo, de sinusite, rinite, alergias, como que ele é feito? Então, se ele não é inalado, como é feito? Isso. No caso de rinites e sinusites, nós podemos trabalhar, primeiramente, com a inalação do óleo ozonizado. Então, nós fazemos ali uma preparação do soro fisiológico, algumas gotinhas do óleo ozonizado, então, para inalação, para fazer aquela névoa ozonizada. Certo. Mas como o óleo ele não tem o ozônio, ele é um subproduto, ele vai conter peróxidos, que vão agir eliminando ali fungos, bactérias e vírus. E a outra possibilidade é nós fazermos a aplicação nasal ou auricular. No caso da aplicação nasal, nós só fazemos em pessoas, né, que possam fazer o processo de apneia. Então, ela precisa preencher o pulmão de ar, prender a respiração, e aí nós aplicamos, então, uma narina de cada vez, para que penetre, então, nas vias aéreas, auxiliando a remoção, na eliminação desse muco e, consequentemente, acabando ali com os sintomas da sinusite. E a aplicação auricular também, nós trabalhamos uma aplicação com um esteto adaptado, diretamente no ouvido, bem lentamente, onde, quando o ozônio entra em contato com o tímpano, ele vai liberar esse oxigênio ativo, favorecendo, então, a eliminação ali dessa infecção, né, dessa inflamação. Uma aguinha? A gente fala bastante. Quer tomar uma aguinha também? Então, vamos lá.
Inclusive, auricular também é indicado para tratamentos de labirintite, né? Isso. A labirintite ela é uma patologia muito extensa, né? Ela tem possíveis causas ali muito diversificadas. O ozônio aplicado ao auricular ele vai favorecer uma oxigenação ali da região, né, do ouvido interno e também nos vasos cerebrais, onde ele vai ajudar a melhorar, né, os sintomas dessa labirintite quando ela é ocasionada por um processo de hipofunção, né, quando eu tenho uma falta de oxigenação desse labirinto, principalmente ocasionado quando eu tenho tensão muscular, onde eu comprimo esses vasos sanguíneos. Então, ele favorece essa oxigenação, melhorando o quadro ali da labirintite. Claro que a gente tem que delimitar e verificar quais as possíveis causas, porque Entendi. labirintite é muito multifatorial, né? Muitas estresse, às vezes é o próprio alergias, né? labirinto que saiu Isso, fora, né? Um desalinhamento de cristais, tudo. Então, tem muitas causas. Muitas causas, Isso. mas ela é indicada Também também. em algumas situações, sim. E hoje em dia, você usa a ozonioterapia para, assim, o que mais é procurado no seu consultório? Feridas, tratamentos de alergia? Qual é o mais procurado? Hoje, assim, em grande maioria dos atendimentos é voltado para a ortopedia. Então, Ortopedia? Dor crônica. A maioria É o hoje... que mais as pessoas têm. Não existe quem não tenha uma dorzinha de coluna, uma dorzinha de joelho. Então, o ozônio nessas vias, né, de ortopedia, ele complementa bastante o processo do paciente que está em fisioterapia, que está em tratamento, né, de fortalecimento, auxiliando ali no processo de ação anti-inflamatória e analgésica. Em segundo passo, procura muito grande nessa época de seca, né? Bauru está passando por um processo aí de muitos dias sem chuva, então a falta de umidade favorece as doenças respiratórias. Então, sinusites, rinites, é muito comum, né? E o ozônio ajuda muito o paciente pegar logo no início, não precisar entrar em um processo de antibiótico ou antialérgico. Então, a gente consegue minimizar o uso excessivo desses medicamentos. Então, auxiliado ali, lógico, a uma lavagem, né, nasal, o paciente com bons hábitos, a gente consegue segurar esse avanço aí da infecção. E, em segundo passo, também atendo muitos casos de feridas, né? Então, pacientes diabéticos, pacientes ali que têm as úlceras venosas, às vezes uma lesãozinha ali de unha infeccionada, uma encravada. Então, o ozônio favorece, então, a eliminação dessa infecção, sem necessidade de uso, né, de antibióticos em alguns casos, né? Em alguns casos, a gente trabalha em conjunto com os médicos no uso de antibióticos, mas ele favorece bastante, ele acelera bastante o processo de cicatrização. Sim, eu ouvi você dizendo sobre quimioterapia. Então, a pessoa que está fazendo quimioterapia, ela pode fazer uso do tratamento de ozonioterapia? Sim, sim. O ozônio ele vai auxiliar o paciente no processo de recuperação pós-químio, né? Nós dizemos para os pacientes que a quimioterapia ela é um produto, né, que vai gerar uma certa toxicidade e o ozônio favorece o corpo ter ali uma estabilidade, não deixa baixar muito a resistência. A imunidade, principalmente a imunidade, e também ele favorece a eliminação daquela toxicidade sem deixar sobrecarga sobre fígado e sobre rins, que são os órgãos mais importantes ali na desintoxicação dessa quimioterapia. Então, em conjunto ali, né, com a quimioterapia, nós damos qualidade de vida para o paciente, para que ele passe por aquele período ali sem o menor estresse, né, sem ter tanta queda na resistência, sem ter perda tanto de peso. Então, passar realmente por um processo que é difícil, né, já é um processo doloroso, passar por um processo ali de tratamento do câncer, né? Sim, em quimioterapia, radioterapia também. Então, o ozônio, nesse aspecto, ele é um auxiliar, ele vai complementar o tratamento para que o paciente possa passar da melhor maneira possível, sem efeitos colaterais indesejáveis. Sim, e nesse caso vai ser via venosa? Depende do paciente, né? Nós podemos trabalhar tanto as vias venosas quanto as vias retais. Vai depender do quadro do meu paciente, o quão debilitado ele está, se ele tem anemia ou não. Então, assim, é uma avaliação bem personalizada para que a gente encaixe a melhor via naquela situação. Então, por exemplo, o retal é indicado na grande maioria para que eu preserve as veias do paciente, né? Para uma necessidade de fazer ali um soro quimioterápico. Mas se o paciente tem alguma lesão ou precisou fazer uma retirada do reto, aí a gente tem que dar a prioridade para vias endovenosas também. E a gente vai auxiliando ali na melhor escolha e o que agrada também o paciente, com certeza, que se encaixa melhor para ele. Verdade. Bom, falando ainda sobre esse assunto, você foi uma das primeiras biomédicas do estado de São Paulo a receber habilitação em ozonioterapia. Sim. Como que foi o impacto dessa conquista na sua carreira? Olha, foi muito importante porque dá mais credibilidade, né? Hoje, né, após a aprovação da lei do ozônio,
Essa lei ela regulamentou os profissionais que estão autorizados a atuar, então ela regulamentou a utilização, né, a prescrição e a utilização da ozonoterapia em todo o território nacional, desde que por profissionais de nível superior na área da saúde, com respectiva habilitação. Então, você tendo essa habilitação, ela te dá mais credibilidade, te dá segurança, Com né, certeza. perante aí os órgãos de fiscalização, porque eu sou vinculada ao CRBM, que é o Conselho Regional de Biomedicina, primeira região, que é do estado de São Paulo. E isso mostra para o paciente o quanto nós somos preocupados, né, em oferecer o melhor tratamento, oferecer qualidade e segurança, né? Então, eu falo para meus pacientes assim, não fazer com qualquer profissional, Sim. né? Porque você tem que ter uma segurança do que você está fazendo com aquela pessoa que entende, aquela pessoa que se atualiza, né? O profissional que está regulamentado, está em dia com as suas obrigações ali perante o órgão profissional. Sim. Então, para mim, quando eu recebi essa habilitação, né? Foi uma carta ali, eu falo que é uma carta de muito mérito, com né? certeza. De poder fazer o meu trabalho e estar em vias legais, digamos assim, né? Falar assim, estou tranquila. É verdade. Estou fazendo ali o meu melhor. Com certeza. E quais são os profissionais, então, que podem ter essa habilitação? Isso. Hoje, no Brasil, estão regulamentados os biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, biólogos, enfermeiros, dentistas. Na área da veterinária, os veterinários também podem atuar. E os médicos ainda eles estão aguardando uma resolução do CRM para que eles possam atuar profissionalmente. Por enquanto, eles estão atuando apenas no projeto de pesquisa. Entendi. Né? Então, já todas as categorias de saúde, dentro das suas habilitações e regulamentações, já estão com as suas resoluções em dia para que cada profissional possa se especializar e atuar, né, corretamente aí perante a lei. Que bom, que bom. E além, né, da ozonioterapia, você também trabalha na saúde integrativa e a estética. Isso. Como que você concilia essas diferentes áreas, né, no seu dia a dia aí profissional? Bom, na verdade, eu falo que o ozônio ele é uma ferramenta integrativa, Sim. né? Então, dentro da área da saúde integrativa, nós buscamos ali qualidade e bem-estar, né? Porque o paciente tem uma longevidade saudável. Às vezes com mudança de hábito, às vezes ali com uma mudança, né, na rotina de exercícios e principalmente olhando o que eu estou colocando para dentro do meu organismo, né? Então, nós temos algumas nutricionistas que são parceiras, que visam essa alimentação saudável e eu trabalho também com a parte da reabilitação intestinal, né? Porque não adianta a gente falar sobre saúde, sobre estética, se eu não olhar para dentro do meu intestino. Então, a saúde integrativa, ela visa um equilíbrio, né? Corpo, mente, espírito, né? Então, onde o paciente precisa observar mais o que ele põe para dentro, enxergar o seu organismo, o que está me fazendo bem, o que está me fazendo mal. A atividade física é importantíssimo, né? Então, todos os meus pacientes, eu sempre oriento buscar um profissional que vá fazer um fortalecimento, um ganho de massa muscular, porque a gente sabe hoje o quanto a massa muscular, ela mostra pra gente a longevidade daquele paciente. Verdade. E também a questão ali, né, do intestino, voltado muito não só para a questão nutricional, mas para nossa questão mental também. Nossa, nosso melhor amigo. Né? Eu falo assim que o intestino, tem muitos que falam que ele é o nosso segundo cérebro, eu digo que ele é o primeiro. Verdade. Quem manda é ele. É verdade. Então, toda a questão, às vezes, relacionada à depressão, ansiedade, doenças alérgicas, elas estão ali com foco doenças no intestino. Imunes, né? Imunes, autoimunes, principalmente. Autoimunes. Né? Hoje a gente tem muito a crescente da tireoidite de Hashimoto. Sim. E ela está muito relacionada à nossa permeabilidade intestinal. Uau. Então, olhar para o intestino como um órgão não só de digestão, mas como um órgão endócrino, porque ele secreta grande parte da nossa serotonina. Nossa, né? já Então, a pensou? serotonina é o hormônio do bem-estar. Se a gente está ali constipado, a gente está enfesado. Né? Por isso vem a palavra. Vem a palavra enfesado. Então, está irritado, estressado. E isso traz muitos malefícios para a saúde. Então, a integrativa, ela busca isso. Suplementação, a parte do ozonioterapia, trabalho com laser terapêutico também, o ILIB, a biorressonância. Então, estão vários fatores ali que vão buscar a melhor qualidade de vida para o meu paciente. E qual a importância dos probióticos, por exemplo, para o intestino? É muito falado hoje sobre que nós temos que tomar probióticos e tal, e isso daí também não é muito falado hoje em dia. Sim, não é só tomar o probiótico, isso. né? A gente sabe que o probiótico, ele vai auxiliar na proteção. Certo. Então, grande parte das bactérias presentes ali no nosso intestino, elas fazem parte tanto da nossa, né, da digestão propriamente dita, como também da proteção contra possíveis patógenos. Então, a nossa microbiota intestinal, existem alguns livros aí que falam até que nós somos DNA de bactérias, porque nós temos bilhões de bactérias povoando ali nosso intestino. E elas são responsáveis por proteger, então, de doenças, né, de patógenos, elas auxiliam o nosso processo imunológico, elas não deixam passar moléculas, né, que vão causar irritação ou até mesmo processos alérgicos, né? Então, as bactérias
bactérias, elas são benéficas em todos os seus aspectos, né? Então, quando eu tenho um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, eu vou gerar patologias, ou constipação, ou diarreia, favorecer ali uma doença de Crohn, até mesmo uma síndrome do intestino irritável, e tantos outros problemas que nós identificamos ali decorrentes dessa desbiose, né? Onde o organismo está em desequilíbrio. E aí, reequilibrando tudo isso, o organismo volta a trabalhar ali nessa homeostase. Então, né? os probióticos, eles são para regular essas Isso, bactérias. eles vão auxiliar. Então, existem probióticos específicos para cada necessidade. Então, a gente vai montar de acordo com o que o paciente precisa. Inicialmente, fazer uma desintoxicação, uma limpeza, e aí repor aquelas bactérias mais saudáveis. Hoje, nós podemos fazer uso também no nosso dia a dia de alimentos fermentados, que são excelentes probióticos no nosso dia a dia. Então, o kefir, kombucha, existe aqueles agora, estão popularizando bastante, aquele kimchi, né, da cultura coreana. Então, todos os alimentos fermentados, eles são extremamente benéficos para a nossa saúde, porque eles auxiliam aí nessa manutenção da microbiota saudável. Ah, muito bom. E agora, então, vamos falar sobre a reabilitação intestinal, né, que você está falando aí. Quero que você fale sobre ela e também sobre a suplementação, né, que elas são áreas que têm ganhado destaque na saúde integrativa hoje em dia. Com certeza. Então, quais são os benefícios desses tratamentos, da reabilitação intestinal, da suplementação? Como que elas se encaixam aí no seu trabalho? Bom, a reabilitação intestinal, nós precisamos olhar para o meu paciente de uma forma integral, né? Entender o que está acontecendo, como é que está a rotina de evacuação. As nossas fezes dizem muito sobre a nossa saúde intestinal. Então, dependendo da necessidade desse paciente, nós trabalhamos ali com um processo de desintoxicação hepática e biliar. Fazemos ali a hidrocólon-terapia, né? A gente tem a hidrocólon ou também a enematerapia. São duas formas de eu trabalhar uma limpeza mais profunda no intestino, eliminando possíveis, né, focos ali de fecalomas, fezes retidas, toxinas e até parasitos que possam estar causando ali infecções, né, no meu paciente. Então, voltado para isso, eu sempre digo que a limpeza, né, a desintoxicação do sistema gastrointestinal é necessária antes que se faça uma suplementação via oral. Porque não adianta eu querer colocar um monte de vitamina, um monte de minerais, sendo que o meu intestino não está apto à absorção. Entendi. Né? Então, muitos pacientes que me procuram, às vezes fazem suplementação por conta própria de complexo B, vitamina B12, e mesmo fazendo essa suplementação, nós percebemos que os níveis, né, séricos, né, níveis do sangue não sobem. Porque grande parte dessas absorções, né, dos nutrientes são feitas no intestino. Então, se eu estou o intestino ali todo entupido, todo constipado, eu não vou ter uma absorção adequada. Entendi. E o mesmo acontece também quando eu tenho um paciente com síndrome do intestino irritável, que tem, né, uma evacuação muito frequente. Eu não tenho tempo de absorção. Então, o trânsito intestinal muito acelerado também é prejudicial. Então, os extremos nunca são saudáveis. Né? Desde o paciente que faz aquele cocô bolinha até o paciente diarreico, nós precisamos chegar num equilíbrio onde o paciente consiga ter um trânsito saudável e ali sim absorver esses nutrientes. Então, não adianta botar móveis novos na casa se a casinha está suja. É verdade, é verdade. Aí vem a suplementação. Isso, aí nós trabalhamos ali de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, nós trabalhamos ali a suplementação personalizada, seja ela via oral, né? Na grande maioria dos pacientes, eles preferem que seja uma via oral, mas em algumas situações, a gente precisa que faça essa suplementação injetável, né? Às vezes, o paciente está com uma gastrite. Para ser mais rápido. Para ser mais rápido, para elevar aquele nível de vitaminas ali num processo onde o paciente não consiga 100% absorção oral, né, que nós sabemos que já é um pouco deficiente, mas que possa ter uma elevação ali para depois só fazer a manutenção no dia a dia. Então, vitamina D, complexo B, às vezes algum paciente precisa fazer suplementação ali de vitaminas, né, vitamina C principalmente, né, que são vitaminas importantes para o nosso processo antioxidante, e aliado então à ozonoterapia, eu preciso estar com o paciente suplementado. Porque o ozônio ele não faz nada sozinho. Certo. Né? Então, essa suplementação se faz necessária antes, para que quando eu venha com a ozonoterapia, eu consiga regular essas funções. O corpo reaja melhor. Isso. O ozônio ele é sempre um estímulo que gera uma resposta. Então, eu tenho que ter níveis importantes ali de antioxidantes, principalmente de vitaminas, de ferro, para que a gente consiga bons resultados. Então, quando o paciente vem, você faz uma amnese, para descobrir tudo que os sintomas. Depois você pede um exame de sangue para, né, para ter essa conclusão.
E aí começa o tratamento. Isso. Primeiramente, então, essa consulta integrativa, ela vai durar ali em torno de 1 hora e meia, onde eu vou avaliar tudo que o paciente está sentindo, o que ele está passando, quais são as queixas. Peço sempre que traga os exames últimos, né, que ele caso tenha, para a gente delimitar ali qual que é a nossa busca, né, o que o organismo está me mostrando. Então, desde a avaliação de um hemograma, de um perfil lipídico, até exames de tireoide, elas são importantes para que eu faça o meu direcionamento no tratamento com a ozonoterapia e também, se necessário, a suplementação. Porque eu não consigo tratar o que eu não estou vendo. Né? Então, assim, o hemograma, ele mostra muito para a gente direcionar ali o que possivelmente o paciente possa ter, uma parasitose, uma doença autoimune, um desequilíbrio. Então, como a minha formação inicial em patologia clínica, essa área de exames laboratoriais ela é muito importante. Né? Não só solicitar, mas como saber interpretar esses exames também. Muito além, às vezes, do valor de referência. Né? Então, valores ideais para aquele paciente. É verdade. E explica um pouquinho melhor sobre essa reabilitação intestinal, né, que nós estávamos falando, até você me mostrou ontem. E eu acho que assusta um pouco as pessoas, né? Porque nós conhecemos aí como uma lavagem intestinal que é feito no hospital. Muitas mulheres já, tipo, para ter parto normal, precisam, né, fazer essa lavagem. Sim. Mas eu vi que é completamente diferente dessa lavagem que a gente tem, né, essa visão, essa visão e que assusta muitas pessoas. Um pouquinho, né? Muito desconhecido ainda, né? Sim. Então, assim, a enematerapia, né, a gente chama de a hidrocolonterapia, ela é uma lavagem do cólon, né? Já é uma terapia já de muitos anos, uma terapia milenária, utilizada muito na medicina ayurveda, né? E, na verdade, ela não é uma lavagem, ela é uma irrigação de cólon, né? Então, é um equipamento nacional, né, que é onde ele vai produzir, ele vai filtrar essa água, né, retirar todo o excesso de cloro que tem nessa água, vai aquecer essa água em temperatura constante, ali de 35 graus, temperatura corporal, e o fluxo mínimo, muito baixinho. E nesse processo, nós vamos fazendo uma irrigação desse cólon. A grande vantagem dessa irrigação, né, da hidrocolonterapia, é que o paciente ele vai deitar ali na maca e ele não vai precisar sair correndo para ir no banheiro. Né? Então, assim, no hospital, a gente chama de enema, né, de lavagem de hospital, ela é mais trabalhosa, porque tem que aplicar ali uma quantidade de líquido, né, o flit enema, às vezes é um medicamento para ajudar, né, um laxante para ajudar na evacuação, mas que o paciente tem que levantar e ir até o vaso. No caso da hidrocolon, não. O paciente pode ficar deitadinho ali, tranquilo, e nós vamos fazendo ciclos. Então, não vai encher toda a barriga de água e querer evacuar tudo de uma vez só. Então, são ciclos onde eu vou entrando pedacinho por pedacinho ali no meu intestino grosso, amolecendo aquelas fezes que estão ali paradas e eliminando diretamente para o esgoto. Então, não vai nenhum produto, não vai nenhum laxante, é apenas água, né? Principalmente porque aquele intestino está extremamente ressecado, né? A própria mucosa dele está irritada, ele não consegue, às vezes, fazer aquele movimento peristáltico adequado para eliminar aquelas fezes. Parece uma rolha mesmo, literalmente. Então, a gente vai hidratar essas fezes e eliminar de uma maneira ali confortável para o paciente. O paciente sente algum desconforto como se fosse uma cólica mesmo, né? Porque o corpo ele vai expulsar. Né? No mesmo caso, quando a gente faz o enema, né? A limpeza convencional, vai ser a mesma sensação. Mas é bem tranquilo, porque como ela vai de pouquinho em pouquinho, eu irrigo e libero, irrigo e libero. A única sensação é que o paciente tem a vontade de evacuar e o nosso psicológico fala assim, eu preciso ir para o vaso. E não precisa, que já está ligado diretamente ali no esgoto. Então, é bem tranquilo. E muitas pessoas se sentem, assim, desconfortáveis, ficam com vergonha, como que é? No início, sim. Então, assim, a grande maioria dos pacientes que me buscam hoje para esse tratamento são pacientes que já têm um histórico de constipação, às vezes ficam ali graves. 5, 7, até 10 dias, né, sem conseguir evacuar. E eu tenho casos de pacientes que são deficientes, às vezes não conseguem evacuar por conta do intestino que não tem esse movimento. Né? Então, já passaram uma vida aí toda com laxantes e a gente sabe que não é saudável, né, o uso contínuo de laxantes. Então, as pessoas buscam, né, nessa situação mais de emergência, mas depois que fazem a primeira vez, eles percebem o quão isso é benéfico, o quão isso vai trazer de bem-estar no seu dia a dia. Então, passa um pouquinho aquela sensação ali de desconforto. Claro que a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? As mulheres buscam mais e também a constipação crônica, ela acomete muito mais mulheres do que os homens. Né? Tem algum fator ali hormonal. Sim, é verdade. Né? Que favorece, talvez, a questão do útero, um pouquinho menos de espaço, mas que as mulheres têm ali, 90% das mulheres que eu conheço e que passam atendimento comigo têm constipação, pelo menos uma vez na vida, se não toda semana. É verdade, é verdade. Eu queria que você falasse aí como que é ser mãe, né, de 3 filhos, agora mudando completamente de assunto.
manter uma carreira de sucesso aí nessa área não deve ser fácil. Como que você equilibra a sua vida pessoal com a profissional? Olha, é uma tarefa bem difícil, viu? Falar a verdade. Hoje, meus filhos, graças a Deus, já estão aí bem grandinhos, sim, né? Então, sim. meu caçula já está com 14 anos. Então, é um momento que, para mim, está facilitando bastante. Claro que o apoio principal é meu marido. Com certeza. Se não fosse ele, eu acho que grande parte do meu trabalho aí eu não conseguiria dar conta. Que bom. Né? Ele que é meu suporte, ele que me auxilia em todos os outros aspectos, principalmente às vezes até na casa. Ele que segura as pontas, porque a gente que é na área da saúde não tem um horário, às vezes, para terminar. Verdade. Né? Então, tem dias que eu chego em casa 8h30. Então, hoje, pelas crianças estarem já grandes, né? Não pode nem chamar de criança, né? Mas pra gente sempre né? Ainda. Mas por estarem maiores hoje, eu consigo ter um pouquinho mais de flexibilidade. Sim. Mas meu marido, principalmente, né? Meus pais, que sempre acreditaram em mim também sempre me incentivaram. Nossa, minha mãe, falo que se não fosse por ela sempre disse para mim, você é capaz de fazer o que você quiser. Ah, que linda. Nunca desista. Então, todo o suporte da minha família ali, né? Pela minha desenvoltura, eu vou correndo atrás, eu não desisto, não. Sou muito sonhadora. É isso aí. E aí, meu marido, ele é muito companheiro também. Então, eu vou para congresso, ele vai junto comigo. Vou fazer viagens aí de trabalho, ele sempre está junto comigo, me auxiliando. Que bom. Então, eu tenho um suporte bom em casa, graças a Deus. Então, hoje eles cresceram, então hoje é um pouco mais fácil. Mas imagino que quando eles eram pequenos, aí deve ter sido não é bem fácil, difícil, não. né? Foi difícil. Então, manter assim, estudar. Eu nunca deixei de estudar. Mesmo com meus filhos pequenos, fiz faculdade, fiz TCC. Até hoje eu paro para lembrar. Quando eu terminei a faculdade, né, no último ano de faculdade, eu fiquei grávida do meu caçula. Então, eu trabalhava já no AME, estava na faculdade, e aí eu lembro que eu tive que fazer o meu TCC de madrugada. Então, foi uma situação assim muito crítica mesmo, porque eu não tranquei nenhum semestre. Foi a faculdade bonitinha, meu filho caçula nasceu em junho, fiquei de licença ali em junho e julho, e em agosto eu já voltei para a aula, dava mamar correndo antes de ir para a faculdade. E voltava, tava todo mundo lá com o marido já em casa, tomando banho. Que bom, que bom. Tava todo mundo bonitinho. Então, manda um beijo aí pro seu marido. Claro, amo você, amor. E quais são as maiores recompensas de trabalhar na área da saúde e poder ajudar, né, esses pacientes nessas diversas fases da vida? Eu falo que, para mim, graças a Deus, eu falo que eu sou abençoada. No momento que eu acordo de manhã, dificilmente eu sou uma pessoa que vai acordar pessimista. Né? Então, assim, primeiro de tudo, eu sempre tive essa visão desde a época que eu trabalhava no AME. Eu falo para minhas colegas de trabalho que a gente tem nossos problemas, mas o paciente tem mais. Com certeza. Então, eu falo que os nossos problemas a gente deixa na hora que a gente entra no consultório. A partir daquele momento que eu estou ali para servir, que as minhas mãos sejam algo que possa levar, né, um conforto, um alívio da dor, um alívio daquela patologia e até mesmo um alívio emocional. Porque a gente, quando trata um paciente, nunca é só a doença. É todo maioria um conjunto, das vezes, né? Então, às vezes, eu vejo que a medicina integrativa, né, a saúde integrativa como um todo, não é só você tratar a doença, é você tratar o paciente. Que às vezes ele está muito solitário, às vezes ele está sozinho, ele está precisando ouvir, né? Ou muitas das vezes ele está precisando falar. Sim. A gente está ali para ouvir. Verdade. Então, eu agradeço todos os dias que as minhas mãos sejam, né, um instrumento de cura, né? De trazer ali conforto. Às vezes o paciente fala assim, doutora, as suas mãos. Eu falei, não, eu sou apenas um instrumento. Isso mesmo. Eu sou o meio que aquilo está te levando para o bem-estar. É verdade. Eu falo que eu sou muito digamos assim, é muito adepta, né, da oração de São Francisco. Eu gosto muito dos ensinamentos de São Francisco de Assis, que ele fala muito sobre, né, sobre falar. Eu não quero ver palavras, eu quero ver ação. É verdade. Né? Então, que eu possa ser aquela pessoa que leva a cura, que leva o amor, que leva a alegria, que aonde eu esteja eu possa trazer esse conforto para os meus pacientes. Amém. Então, todos os dias é o que eu peço quando eu acordo de manhã. É isso mesmo. Essa é a sua missão aqui na Terra, né? Com Deus certeza. escolheu você para isso, né? Com e certeza. te capacitou, porque não são todas as pessoas que têm essa capacidade. Então, você tem um dom aí especial. Que você continue usando esse dom especial para abençoar a vida das pessoas, como você tem feito. Muito obrigada, agradeço. E eu queria que você deixasse, então, para nós os principais valores que você busca passar para os seus pacientes, tanto na área da saúde quanto, né, na estética, em tudo. Quais são os seus principais valores? Bom, primeiro de tudo, eu sempre falo para os meus pacientes que, para que eles tenham uma vida saudável, eles precisam também mudar seus pensamentos, né? Então, primeiro de tudo, quando a gente passa por uma consulta ali, eu começo a perceber. Eu não tenho formação em psicologia, mas a gente acaba sendo um pouco psicólogo do paciente, verdade. Né? Então, primeira coisa, eu percebo que aquele paciente, às vezes, ele está tão sobrecarregado com a doença que ele só vê o lado
do copo meio vazio. Ele não enxerga o copo meio cheio. Então, buscar ali no dia a dia bons pensamentos, né, otimismo, buscar momentos no dia a dia onde ele possa se conectar com a natureza, né, ver as coisas boas. E se a gente às vezes parar, olhar para o lado, tem sempre alguém pior que a gente. Com certeza. Né? Então, eu busco sempre para os meus pacientes, né, principalmente os que estão sofrendo ali com dores, né, a gente sabe que a dor do paciente é a principal dor. A dor dele é só ele que sente. É verdade. Mas tentar mostrar que ele tem força, ele consegue superar tudo isso. E na área da estética, eu busco também, né, hoje as minhas pacientes de estética me procuraram muito porque confiam no meu trabalho, confiam na minha mão, falam que eu tenho a mão levinha. Então, na estética, eu viso o quê? Trazer o bem-estar quando a paciente olha no espelho. Né? Às vezes é uma coisinha boba, às vezes é um clareamento de uma manchinha, às vezes é uma linha de expressão ali de tantos anos ali, né? Às vezes de sofrimento, de dor, mas que a pessoa ela busque aquela beleza de dentro para fora, né? Não só o externo, não só o supérfluo, mas se sentir bela e ver isso refletido no espelho. Verdade. Então isso é a visão, né, que eu tenho da saúde e da estética integrativa. Integrativa porque eu integro todo o meu corpo, né, todo o meu organismo para que aquilo seja manifestado. Que lindo, muito bom. E o que você enxerga para o futuro da saúde integrativa e da estética? Olha, eu creio que está crescendo muito. Tá? Hoje, né, no 2024, fala-se muito agora sobre a estética regenerativa. Né? Então, a área da saúde integrativa está crescendo bastante. Que bom, né? As pessoas estão buscando bem-estar, as pessoas estão buscando essa reconexão com o alimento, né? Descascar mais, desembalar menos, vendo quanto os alimentos processados foram prejudiciais para a nossa saúde. Verdade. Então, grande parte da população já está buscando uma alimentação mais saudável. Isso já vai refletir numa saúde a longo prazo. Com certeza. Então, muitas pessoas estão abandonando ali o excesso de medicamentos, né? Buscando vias integrativas, né? Fitoterapia, suplementação, cromoterapia, aromoterapia, os óleos essenciais são incríveis. Então, buscando desintoxicar, realmente deixar apenas o necessário. É verdade. Né? E com o passar dos anos aí, a importância da atividade física. Isso a gente percebe, assim, gritante nos pacientes acima dos 40 anos. É claro que não podemos deixar de lado as crianças que precisam cada vez mais fazer o esporte, né? Tomar um pouquinho mais de sol no ambiente livre, num parque. Mas após os 40 anos, a necessidade da gente manter nossa musculatura firme. Porque é ela que vai ditar a nossa longevidade. Eu tenho pacientes aí de diversas idades, mas a maioria dos meus pacientes são acima de 60 anos. E eu vejo muito a diferença de quem faz atividade física e de quem não faz. Com certeza. Né? E não é só para ganhar músculo, não é só para ganhar, né? Vou correr uma maratona. Atividade, né? Para o dia a dia. Subir uma escada, sentar, levantar, fazer uma caminhada breve. Então, a importância do músculo, né, na prevenção de lesões futuras, de quedas, fraturas, é muito importante. Isso vai ditar o quanto esse paciente vai ter qualidade de vida aí para frente. Com certeza. E você tem visto aí novas tendências, novas técnicas que você acredita que vai revolucionar essa área nos próximos anos? Sim. Bom, na área da estética, né, a estética regenerativa é uma visão agora que as pessoas estão buscando bastante. Então, a estética regenerativa ela usa mecanismos de renovação celular mais próximo do que é o nosso organismo. Então, nós temos aí o plasma rico em plaquetas, que é um produto obtido a partir do próprio sangue do paciente, onde nós temos ali todos os fatores de crescimento das nossas células. Nós temos agora os novos procedimentos estéticos, os exossomas, né, que são moléculas que vão levar aquele fator de crescimento lá para dentro da nossa célula. Então, ele vai ter uma entrega melhor. E buscando, então, menos, né, eu falo assim, menos preenchimento, menos invasivo, procedimentos mais naturais, que vão favorecer a beleza individual de cada um. Então, a estética regenerativa, ela está crescendo, bastante. Muito. As pessoas estão... 2024 foi o ano da mudança, né? Então, o estimulador de colágeno para o futuro, para que você não tenha queda de tecido, melhora da flacidez. Então, tudo que seja preventivo. É o que está sendo mais buscado. Que bom. E esse plasma que você estava falando, eu tenho visto e tenho ouvido falar, mas muitas pessoas ainda têm medo disso porque mexe com sangue, né? Sim. Tipo, é uma coisa segura? Explica pra gente como é feito. Sim. O plasma rico em plaquetas nada mais é do que o próprio sangue do paciente, onde nós processamos e retiramos aquela fração ali onde eu tenho concentrado essa plaqueta. Um pouquinho só. Um pouquinho, é mínimo. Então, assim, lógico que você vai procurar um profissional que tenha todo ali o material adequado, técnicas de biossegurança. Então, é minimamente o risco, né, de você causar uma contaminação. Então, como qualquer procedimento estético que você vai fazer, você tem que fazer todos os procedimentos ali antes da aplicação propriamente dita. Todo o processo de asepsia, desinfecção.
O plasma ele tem uma grande vantagem nos casos de pacientes onde eu tenho uma resistência a alguns produtos químicos, né, alergias, intoxicações. Então, ele não vai ter esse processo. Então, ele é bem seguro porque ele vai regenerar qualquer tecido. Essa é a vantagem do plasma, né, do plasma rico em plaquetas. Porque onde eu aplico, ele vai regenerar. Porque ele tem todos os fatores, né? Eu falo que a nossa plaqueta é a célulazinha bombril. Sim, então, ela tem tudo que o nosso corpo precisa. Então, quando a gente tem um machucadinho na mão, que forma aquela casquinha, foi aquela plaqueta que foi ali, cicatrizou, e ali ela soltou substâncias que vão fazer toda a regeneração daquele tecido para voltar o mais próximo do normal. Então, se eu aplicar o plasma na pele, ele vai regenerar a pele. Se eu aplicar esse plasma no músculo, ele vai regenerar músculo. Se eu aplicar numa cartilagem, vai regenerar a cartilagem. Uau. E por assim vai. Então, hoje é muito utilizado o plasma, não só na estética, como na medicina do esporte e na odontologia. Então, na odontologia se usa muito no caso de quando o paciente vai fazer um implante para acelerar o processo de regeneração óssea daquele implante. Então, é uma área muito crescente, assim, uma visão praticamente assim, ela foi descoberto, né, o plasma em bem novo, 1999, que começaram as pesquisas aí com plasma rico em plaquetas, mas a área dele mesmo que a atuação dele é muito ampla, desde a medicina do esporte até na oftalmologia, né? Então na regeneração de tecidos, por ele ter fatores que às vezes a gente nem conhece totalmente, verdade. Mas aonde eu aplico ele vai regenerar. Eu tinha ouvido falar só na área da estética. Sim. Então ele tem uma abrangência muito grande. Então, tem muitos profissionais que, ortopedistas, né, médicos do esporte, que utilizam, no caso de pacientes com desgaste de articulação, desgaste de disco intervertebral, na lesão de músculo pós-operatório, usa-se muito, né? Então, de ligamentos. Para não precisar fazer cirurgia, ou alguém que já fez a cirurgia ter essa regeneração. Acelerar o processo de regeneração. Eu uso muito o plasma rico em plaquetas, não só na estética, mas também nos pacientes de feridas. Chega no momento ali onde o meu paciente não tem nenhuma infecção, a ferida está bonitinha, nós utilizamos esses bioestimuladores autólogos, que nós chamamos, né? O plasma rico em plaquetas ou plasma rico em fibrina, né? E ele vai acelerar muito o processo de cicatrização, ele fecha rapidinho, porque eu estou colocando já o produto que o meu organismo já vai levar. Então, eu facilito, eu dou um passo além, né, do organismo. Muito interessante, muito bom. É interessantíssimo. Doutora, e para nós encerrarmos, você vê, já estamos chegando ao final. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu queria que você deixasse aí alguma mensagem para os seus pacientes, para os futuros pacientes. Olha naquela câmera ali, fala com o pessoal, para as pessoas te procurarem. Deixa uma mensagem aí para o pessoal. Claro, bom. Para as mulheres. Para as mulheres, homens, crianças, todo mundo. Quem assistir esse podcast. Bom, primeiramente, né, eu queria deixar uma mensagem de que as pessoas cada vez mais busquem saúde e bem-estar, né? E se porventura alguma patologia, alguma coisa acontecer, a ozonioterapia pode te ajudar, a saúde integrativa vai te enxergar aí do modo completo, né? Então, no que eu puder auxiliar, no que eu puder direcionar, muitas vezes pode ser que o ozônio não vai ser uma ferramenta para aquela necessidade, mas a gente vai buscar a sua qualidade de vida. Então, estou à disposição, né? Queira tomar um café comigo, conhecer um pouco mais do meu trabalho e se cuidar, estou por aqui. É isso aí, gente. Se vocês estiverem precisando de um tratamento, qualquer um desses que a doutora falou, nós vamos deixar aí depois para vocês o Instagram dela, os contatos para vocês entrarem em contato com a doutora. Já conheci o consultório dela, fui muito bem atendida, é uma pessoa muito especial e vale a pena conhecer a doutora e vale a pena conhecer a ozonoterapia, né? E todos os outros tratamentos aqui. Então, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, por você ter vindo aqui hoje, dado essa aula pra gente. Nossa, hoje eu tive uma aula aqui, muito bom mesmo. Estou saindo daqui hoje expert em muitos assuntos. Muito obrigada. E eu tenho certeza que as mulheres que assistiram vão gostar muito, né, desse podcast, dessa aula que nós tivemos. E acho que vão pensar mais a respeito, né, de fazer uma ozonioterapia de repente, né, e buscar essa ajuda que talvez nunca tenham procurado, né? Às vezes estão passando aí por algo, principalmente o intestino, como você falou. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo com isso. E elas não sabem que está aí tão perto para ter essa solução na vida delas, né? Uma oportunidade, Uma oportunidade, com certeza. Então, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E o que eu posso desejar para você é as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que eu sei que você já é uma pessoa muito abençoada, mas que Deus continue abençoando você, te dando saúde, abençoando suas mãos, né, para continuar fazendo essa missão tão linda que Deus deu para você ajudar as pessoas. As suas mãos têm sido as mãos dele aqui nessa terra, não é verdade? Com certeza. E que você continue aí trilhando esse caminho tão lindo e esse caminho aí que é muito longo, né? Você tem muitos anos ainda pela frente e quando tiver
tiver técnicas novas, coisas novas, você vem aqui falar pra gente. Com certeza. Tá bom, na próxima semana, agora, dia 29, eu estarei em São Paulo também, participando do Congresso Internacional de Ozonioterapia, né, da Federação Internacional de Ozônio. Olha aí que chique. Então, vão estar presentes os grandes nomes da ozonioterapia, né, mundial. Eu estou ansiosíssima para trazer muitas novidades aí. Já estava dando uma olhadinha ontem no ciclo de palestras e vou trazer, sim, muitas novidades. Isso, traz novidades certeza. pra gente. Fala aí e a gente marca um outro podcast para você vir contar tudo pra gente. Com certeza. Tá Opa, bom? estarei presente. Então é isso daí, doutora. Um abraço para você. Leva um abraço lá para sua família, tá bom? Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Satisfação em tê-la aqui hoje. Abrilhantou nosso podcast. Igualmente, tá eu bom? que agradeço. E, gente, acompanhe aí a doutora no Instagram dela. Ela tá postando aí sempre novidades lá no Instagram. Eu assisto tudo que ela faz lá no Instagram. Inclusive, lá no Instagram da doutora, tem os procedimentos, né? Muitos procedimentos, todos esses que ela falou, lá tem os procedimentos para você conhecer melhor. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato lá com ela pelo direct. Eu tenho certeza que ela vai ter disposição para poder responder, tá bom? Gente, esse foi mais um podcast Elas por Elas, diretamente aqui da cidade de Bauru, dos estúdios da Brothers TV. Muito obrigada por você ter acompanhado o nosso podcast, assistido até aqui. Compartilha esse podcast hoje, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, vai esclarecer muitas dúvidas, tá bom? E acompanha aí sempre a gente, que todas as semanas nós trazemos pessoas novas, com histórias relevantes, histórias assim como essa, que não é apenas a história de vida, né? Mas esses tratamentos que são tão bons para a nossa saúde, que nós precisamos aprender. Então fica aí sempre ligadinho nos nossos podcasts, ok? Um beijo para vocês, tenham uma excelente semana, que Deus abençoe vocês e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!